Bom dia, gente. Vamos começar mais uma aula sobre planta. Para quem não ama planta, a gente está caminhando para o final, infelizmente, porque eu adoro. Vamos falar agora sobre o gametófito masculino das angiospermas, que é o grão de pólen. Grão de pólen já surgiu em gimnospermas. Graças ao grão de pólen, consegui germinar tubo polínico. Essas plantas passaram a não depender de água para ter a sua reprodução. Grão de pólen foi tão eficiente que surgiu em gimnosperma e continuou em angiospermas. Vamos falar então sobre o grão de pólen das angiospermas. Estou aparecendo lá. Gente, observe a variedade de grãos de pólen das angiospermas. Eles podem ser esféricos, meio triangulares, grandes, pequenos e tem sempre uma abertura. Observe esse grão de pólen aqui. Tá vendo que há uma rachadura aqui? É por onde germina o tubo polínico. Interessante? Demais. Observe esse outro grão de pólen aqui, olha. Tá vendo uma rachadura? É por onde vai crescer o tubo polínico e alcançar a osfera. Aí, quando você sabe disso, você começa a perceber rachaduras, olha, em todos os grãos de pólen. Nesse aqui, ó, a abertura está aqui, ó, por onde vai germinar o tubo polínico. Lindos, né? As formas são lindas, as cores são lindas. Nessa imagem, a gente percebe textura nos grãos de pólen. Acho maravilhoso. Adiante. A polinização, turma, ela surge, então, antes da fecundação. Para haver fecundação, é necessário acontecer a polinização. A polinização permitiu, então, uma fecundação independente da água e o grão de pólen agora, diferentemente das gimnospermas, o grão de pólen ele é levado por agentes polinizadores, animais, principalmente. Então, a gente vai lembrar que lá nas gimnospermas, a polinização, ela era anemófila. Ela era feita somente pelo vento. Não tem exceção não, Cris? Tem, mas não vou entrar em detalhe, tá? Aqui em angiospermas, a polinização, ela é feita por animais, principalmente. Abelhas, principalmente, são os mais eficientes agentes polinizadores da natureza. Então, aqui eu tenho uma abelha totalmente coberta por grãos de pólen amarelo e do lado de cá, outra abelha completamente coberta por grãos de pólen brancos. Gente, sabe aquela expressão pinto no lixo? Pois é, parece que é isso que acontece com as abelhas. Elas ficam todas sujas de pólen, como se fosse pinto no lixo mesmo. Bonitas as imagens, né? Adiante. Mais uma imagem de grão de pólen. Dessa vez a imagem tá colorida, né, gente? São grãos de pólen avermelhados. Tá um pouco estourado, deixa eu mexer aqui. Sei, tá? Grãos de pólen avermelhados. Nossa, a cor da câmera não tá a cor real, que pena. Eles são mais vermelhos. Mas você percebe textura, né? Olha que bonitos, né? Adiante. Bom, como se forma o grão de pólen nas angiospermas? Extremamente semelhante à formação de grãos de pólen nas gimnospermas. Vamos lembrar que, então, agora eu tenho uma estrutura reprodutiva que não é mais o estróbilo, é a flor. A flor surgiu nas angiospermas e a flor dará origem ao fruto e à semente. Bom, perceba que eu tenho aquela mesma imagem da aula anterior da flor, né, gente? Então, a parte que está em azul é a parte masculina, que eu chamo de androceu. O conjunto masculino da flor eu chamo de androceu. É do androceu que nós vamos falar. Então, perceba que eu tenho várias linhas, né? Várias estruturas aqui em azul, olha, na ponta do lápis. 1, 2, 3, 4. Cada haste dessa com sua bolinha na ponta, eu chamo de estame. Estame. Então, aqui nessa figura, eu tenho 4 estames. 1, 2, 3, 4.
Os estames, eles são formados por uma haste, aqui o 6, chamada de filete. E essa bolinha na ponta é a antera. Os estames são as estruturas masculinas produtoras de pólen. Então, preste agora atenção à estrutura 5 que tá aqui, as anteras. Aqui eu aumentei ela neste desenho, tá? As anteras, turma, são estruturas diploides, 2N, observe, tá? Aqui nessa figura eu já cortei a antera e dentro eu observo, olha, que tem a famosa célula mãe do esporo, aquela célula que também é 2N. Tem muitas dessas células mãe dos esporos dentro das anteras. Quem já viu uma flor de perto, já viu os grãos de pólen, já viu que os grãos de pólen são formados mesmo em estruturas semelhantes a bolinhas lá na ponta do filete. Então, a antera é uma estrutura 2N, certo? Dentro das anteras acontecerá a formação do gametófito masculino, que é o grão de pólen. Então, lá dentro das anteras tem várias células mãe dos esporos 2N. Essas células mãe 2N, elas vão sofrer meiose espórica, e vão formar 4 células N. Essas 4 células N são os esporos masculinos. Eles são pequenos, lembram? Então, chamaram eles de microesporos ou micrósporos. Uma célula mãe sofre meiose e forma 4 micrósporos. Esses micrósporos, cada um desses micrósporos, turma, vão sofrer mitose e diferenciação e vão formar o nosso famoso, já conhecido grão de pólen. Uma estrutura que é o que? N. Por quê? Porque foi formado de meiose, tá? Dentro do grão de pólen, se o grão de pólen for ainda imaturo, jovem, eu vou ter 2 células, tá? Essa célula aqui de baixo é a célula do tubo, que vai formar o tubo polínico. Essa célula aqui de cima ainda vai se dividir e formar 2 núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Então, aqui eu tenho o grão de pólen imaturo. N, dentro dele, a célula do tubo e as células reprodutivas, ou a célula reprodutiva, certo? Esse grão de pólen tá cortado ao meio, né, gente, para você ver dentro. Isso aqui não é novidade, esse processo todo nós vimos em gimnosperma e é muito parecido. Só que antes, em gimnosperma, o grão de pólen se formava no estróbilo masculino. Aqui ele se forma na parte masculina da flor. E essa é uma flor completa, uma flor hermafrodita, uma flor que tem tanto a parte feminina quanto a masculina. E tem pétalas, tem sépalas, lembram-se, né? Adiante. Como que é esse gametófito masculino, então? Olha ele aí, o grão de pólen. Lindo, maravilhoso, né? Em corte, o gametófito masculino, gente, o grão de pólen, ele tem 2 paredes, olha, uma que tá aqui em verde, uma que tá aqui em laranja. São paredes protetoras, extremamente rígidas, duras, porque aqui dentro, olha, eu tenho aquela parte que vai formar os gametas masculinos, né? Então, eu tenho uma parte reprodutiva que vai formar os núcleos espermáticos e tenho a parte vegetativa que vai formar o tubo polínico. Interessante, né? Os esporos, os grãos de pólen, que são os esporos masculinos, eles são as estruturas mais preservadas em fósseis de plantas, por eles possuírem 2 paredes muito rígidas, né? A exina, que é a de fora, e a entina, que é a de dentro, são estruturas muito duras, então que dificilmente sofrem decomposição. Conhecemos muitas plantas primitivas fósseis através dos esporos delas, dos grãos de pólen, certo? Então, o grão de pólen, ele é o gametófito masculino, ele forma os gametas. Adiante. Essa figura eu coloquei para você ver os grãos de pólen já na parte feminina. Então, a cada bolinha amarela aqui é um grão de pólen
E essa estrutura que tem um cano, que tem essas aberturas aqui pegajosas, já é parte feminina. Então, uma abelha foi até as anteras, se sujou de grão de pólen, encostou na parte feminina e o grão de pólen ficou grudado aqui. Fez-se a polinização. A polinização vem antes da fecundação, ok? Os grãos de pólen têm que ser depositados na parte feminina da flor. Adiante. Figura bonita, né, gente? Olha o processo de polinização concluído. O que é a polinização? É a transferência do pólen da parte masculina, onde ele é produzido, para a parte feminina. Uma vez que o pólen está aqui, ó, grudado na parte feminina, vai começar a crescer o tubo polínico, levando os gametas masculinos lá para dentro da parte feminina. Cenas dos próximos capítulos. Adiante. Muito bem. A formação do tubo polínico. Essa imagem aqui é um esquema da imagem anterior. Olha ali. Isso é uma foto real, né? Perceba grãos de pólen na parte feminina. E aqui é um esquema para a gente entender a formação do tubo polínico. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Aí, a formação do tubo polínico. Turma, então as abelhas foram lá até, encostaram nas anteras, o grão de pólen grudou nas abelhas e as abelhas encostaram na parte feminina, tá? Houve a polinização. O grão de pólen agora está está grudado na parte feminina. Deixa eu voltar um slide aqui, 2, 3, para eu te mostrar o que é a polinização. Observe aqui essa parte, tá? Onde está a flor. Lembrem-se que os esporos são produzidos aqui, os grãos de pólen são produzidos aqui. Então, a abelha vem, encosta aqui sem querer, o que ela está buscando é o néctar, lembra? Mas ela encosta sem querer aqui e encosta sem querer aqui. Quando ela encosta primeiro aqui, ela se suja de pólen. E quando ela encosta aqui depois, o pólen gruda aqui. Eis a polinização. Pode ser assim na mesma flor, aí eu chamo de autopolinização. Ou pode ser que a abelha vem nessa flor e vai visitar outra flor e deixa o pólen lá na outra flor. Aí eu chamo de polinização cruzada. Que é melhor, né, gente? Porque eu vou misturar DNAs diferentes. Adiante. Cadê? Aqui, tá? Perceba que vários grãos de pólen grudam na parte feminina. Essa parte aqui é chamada de estigma, lembra? Estigma, estilete. Lá embaixo tem o ovário e o óvulo. Repetindo, estigma, o cano aqui, ó, esse canão rosa é o estilete. Lá embaixo estaria o ovário e dentro do ovário o óvulo. O grão de pólen, ele cai no estigma, tá? O estigma tem uma substância pegajosa que vai fazer grudar aqui o grão de pólen. Os grãos de pólen grudam, gente. E aí, quando eles grudam, eles começam a germinar o tubo polínico e essa célula aqui de cima, que é a célula geradora ou reprodutiva, né? Ela vai sofrer uma mitose e vai formar duas células. Quer ver? Preste atenção nesse grão de pólen aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Engraçado, né? Então, perceba que aquela célula de cima reprodutiva, ó, ela sofre uma mitose e vira duas, tá? 2 núcleos espermáticos. E essa célula de baixo é a célula do tubo, que vai crescer formando o tubo polínico. Olha que bonito, gente. O tubo polínico germina dentro da parte feminina e agora começa uma saga pela oosfera. Como são muitos grãos de pólen, todos vão germinar tubo polínico. Aquele que crescer mais rápido fecunda a oosfera. É igual o espermatozoide querendo encontrar o óvulo. São muitos espermatozoides. Aquele que chegar no óvulo ganha a corrida, né? Muito bem. Então, já tem o crescimento do tubo polínico dentro da parte feminina. Adiante. Olha lá. Ele está crescendo mais um pouco e eu tenho produzido os 2 núcleos espermáticos. Esses núcleos espermáticos, essas duas células aqui, né?
com ploidia haploide, N, são os 2 gametas masculinos das angiospermas. Eis, então, aí, 2 gametas masculinos dentro do tubo polínico. Bonito? Eu acho maravilhoso. Eu fico pensando assim, a evolução teve que trabalhar muito, teve que acontecer muitas mutações para conseguir chegar nesse nível de desenvolvimento reprodutivo. Ah, gente, isso é muito gostoso de... O curioso, assim, é que a nossa mente não processa processos, né? O nosso cérebro custa entender processos evolutivos, porque a gente não vê isso acontecendo na prática. Mas que é interessante, é. Certo? Adiante. Bom, aqui eu tenho fotografias reais, né, de grão de pólen, mas esse grão de pólen aqui é de gimnosperma. Como que eu sei? Olha lá as asas, né, ó, as asas que são levadas, que ajudam a dispersão, a polinização pelo vento, né? O grão de pólen das angiospermas não precisam ter essas estruturas, olha. Por quê? Porque quem faz a polinização não é o vento, são os animais principalmente. Tá? Vamos ver, então, antes de estudar a fecundação, vamos entender o gametófito feminino, que é o saco embrionário, tá? Muito semelhante, gente, ao saco embrionário da gimnosperma, mas também com muitas diferenças. Então, tem coisas iguais, coisas parecidas, tá? Então, eis a flor novamente. Vamos lembrar aqui os nomes? Pedúnculo, receptáculo, sépalas, pétalas, androceu em azul, gineceu em rosa. No androceu eu tenho as estruturas, né? Filete, antera, certo? Filete e antera formam estames. Então, androceu formado por estames. Estames contém filete e antera. Na antera forma o grão de pólen. Parte feminina da flor, eu chamo tudo que está em rosa de gineceu. O gineceu é formado pelo 7, 8, 9, 10. 7 é o estigma, é aqui onde grudou o grão de pólen. Esse cano é o estilete, o tubo polínico germina dentro do estilete. O 9 é o ovário, já adianto que o ovário forma o fruto. Dentro do ovário tem o óvulo. Já adianto que o óvulo forma a semente. Dentro do óvulo, eu tenho saco embrionário, que é o gametófito feminino. Ok? Tudo bem? Então, dentro do óvulo, dentro da estrutura 10, tá? Nós temos a célula-mãe 2N, que vai sofrer meiose. Então, observe aqui. Olha essas imagens, tá? Tá numerado porque tem sequência. 1, 2, 3. Preste atenção aqui na estrutura 1. Isso aqui, gente, é o ovário e o óvulo. É a parte lá de dentro feminina da flor, tá? Então, observe com atenção agora. Ovário, tudo isso aqui na ponta do lápis, ó. Essa parede grossa aqui, ó, tá? Ele começa aqui e termina aqui. Essa parede grossa que rodeia o óvulo é o ovário. Dentro do ovário, eu tenho o óvulo, aqui, ó. Essa estrutura aqui, essas linhas rosas aqui, ó, na ponta do lápis, tá? O óvulo. Perceba que o óvulo da angiosperma tem 2 cascas, 2 tegumentos. 1, 2, tá? Essas cascas serão as cascas da semente. Dentro do óvulo tem um tecido preenchedor e a célula-mãe 2N. Olha ela aqui em preto, tá? Então, dentro do óvulo, tá? Eu tenho a célula-mãe 2N. Certo, gente? Essa célula-mãe 2N vai sofrer o quê? Meiose, meiose espórica. Meiose, uma célula forma 4. Olha aqui as 4. Meiose, uma célula 2N forma 4 células N. O número de cromossomos cai à metade. 1, 2, 3, 4 células N. Onde é que está acontecendo a meiose? Dentro do óvulo. Certo? Tranquilo?
Dessas 4 células formadas, essas 3 aqui morrem, essas 3 menores morrem. Morreu. Só sobra uma. Ai, que é isso? Só sobra uma, que é a célula funcional. Essa célula aqui, gente, que sobrou, N, essa que está envolvida por uma camadinha rosa, ela vai sofrer 3 mitoses. Mitose, uma célula forma 2, né? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou tampar aqui, tampei. Só sobrou essa aqui, tá? Essa aqui vai sofrer várias mitoses e vai formar essa estrutura aqui, ó, tá? Essa estrutura aqui, gente, que tá aqui, ó, tem um fundo branco e várias células dentro, é o que eu chamo de saco embrionário. Esse saco embrionário já existia em gimnosperma, só que lá na gimnosperma havia apenas 2 oosferas, rodeadas por arquegônios. Aqui não existe arquegônios, olha a diferença. Não existe arquegônios e não são 2 células apenas, são várias células. Por isso que chamou de saco, né? Um saco cheio de bolinha, um saco embrionário. O saco embrionário é o gametófito feminino da angiosperma, assim como o saco embrionário é o gametófito feminino da gimnosperma. Entendido? Bom, então essa célula aqui, ela vai sofrer várias mitoses, 3 mitoses. Uma forma 2, cada 2 forma 4 e cada 4 forma 8. Então, no final das contas, eu tenho dentro do saco embrionário 8 células. Muita coisa, né, gente? Sendo que essa aqui em verde, olha, voltada para a micrópila, voltada para uma abertura, é a oosfera, é o gameta feminino, uma oosfera apenas. Do lado das oosferas existem 2 células chamadas sinérgides. A função delas é liberar substâncias químicas para atrair o tubo polínico para cá, tá? No meio do saco embrionário eu tenho 2 núcleos polares e lá no teto do saco embrionário 3 antípodas, tá bom? Já adianto para vocês que eu tenho em angiosperma 2 fecundações. Uma fecundação com a oosfera e a outra com os 2 núcleos polares. As antípodas degeneram, assim como as sinérgides. Parece complicado? Não é não. Vamos voltar? A célula mãe sofre meiose e forma 4 células N. 3 morrem, sobra essa. Essa sofre 3 mitoses e forma esse saco aqui embrionário, que é o gametófito feminino. Tá bom? Esse saco embrionário tem 8 células, 3 antípodas, 2 núcleos polares, 2 sinérgides e o gameta, que é a oosfera. Todos são N, porque vieram da meiose, ok? Adiante. Muito bem. Eu vou deixar a dupla fecundação, turma, deixa eu ver, para outro vídeo, já tá muito longo, tá? Para outro vídeo. Então, vamos falar de dupla fecundação em outro vídeo. Beijo e até a próxima aula. Tchau!